Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa confissão de Pedro foi demais. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, só ele possui a imortalidade, ou seja, possui vida em si mesmo desde a eternidade. Assim também o Senhor Jesus tem poder para dar a vida e poder para tornar a tomá-la, pois esse mandamento diz ele, recebido do meu Pai. Jesus Cristo, não reconhecido pelo seu povo como Messias prometido, anuncia agora aos seus discípulos que o haviam reconhecido uma coisa nova, que é a fundação da sua amada igreja. Ele diz, tu és Pedro, quer dizer, tu és um pedacinho de pedra, e sobre esta pedra, e não essa com 2 S's, e sim sobre esta rocha, que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, que significa o poder do maligno, não prevalecerão contra ela. A igreja naquele tempo não tinha ainda sido edificada, não existe igreja, o judaísmo nunca foi igreja. Quase que eu corrigi um pregador ontem aqui no programa, mas por respeito à idade dele eu deixei para hoje. O Senhor queria edificá-la ou fundá-la. Quando ocorreu a fundação ou a colocação do alicerce da igreja de Jesus, foi quando Jesus Cristo morreu e ressurgiu triunfante, enviando em seguida o Espírito Santo. Desde então, por meio do Espírito Santo, acrescenta continuamente pedras vivas a essa edificação. Todo verdadeiro crente, seja velho, seja jovem, é ensinado por Deus para dar testemunho com fé viva e de coração que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é uma pedra viva e não Pedro. É uma pedra viva que está fundada sobre aquela eterna e invencível rocha da igreja, Jesus Cristo. Se a igreja tivesse sido Cúria Romana, quero abrir um parênteses aqui, se a igreja do Senhor Jesus Cristo tivesse sido edificada sobre Pedro, seria um alicerce podre. Ainda bem que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. A Bíblia é peremptória em nos dar esta informação. De forma muito clara, Paulo deixa explícito, muito bem declarado, em 1 Coríntios 3 e 11, e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não foi sobre o falível Pedro que a igreja invencível foi fundada, como pretendem alguns, porém sobre a rocha viva, Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, que morreu, mas agora vive pelos séculos dos séculos. Pedra, dada a sua confissão viva e decisiva, mas também porque é uma figura de todos os verdadeiros cristãos. Pedro, um fragmento de rocha, no latim, a palavra Pedro ou Petrus significa um pedacinho de rocha, um fragmento de rocha. Ele representa todas as pedras vivas que somos nós na casa de Deus. Não o fundamento da igreja, não o alicerce. As portas do inferno, eu já expliquei, é o poder de Satanás, ou o reino do poder de Satanás. Quer dizer, nenhum poder do inferno pode destruir a igreja de Jesus, uma vez que ela foi fundamentada e edificada por Deus. Agora vamos para um assunto que eu amava quando bem jovem, discorrermos um pouco sobre o reino dos céus, para o qual o Senhor Jesus Cristo deu a Pedro as chaves. Não é a igreja.
Sobre esse assunto eu quero fazer uma breve explicação aqui. Como já temos visto no capítulo 18, tinha sido prometido a Israel um reino de bênção e de paz. Cristo Messias havia vindo para estabelecer esse reino de paz e de justiça. Ele próprio e seus discípulos anunciavam esse reino. Porém, ele foi rejeitado, como diz o inógrafo. Jesus é rejeitado, o mundo não o quer. Recusa com orgulho o seu rei reconhecer. Mas eis que vem glorioso do seu celeste lar, para logo triunfante aqui reinar. Esse reino surgiu sob um aspecto diferente daquilo que teria caracterizado o reino messiânico, conforme já foi visto aqui em programas anteriores. O cargo de portador de chaves, era o chaveiro de Deus, Pedro, foi um cargo pessoal, não podendo ser legado a algum sucessor, visto que Pedro já abriu todas as portas, e isso de uma vez por todas. Ele abriu as portas de uma vez por todas. Eu gosto de uma explicação que eu aprendi com meu saudoso pai sobre esse texto. Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, mas aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. O que esse texto quer dizer com isso? Quer dizer, quando a ligadura é Deus quem a faz, ninguém consegue desligar. Quando é Deus que faz a ligadura. Ora, quando é homem é possível ser desligado. Mas o que Deus faz fica bem feito. Cristo deu a Pedro as chaves, mas com as chaves não se edifica nada. A chave, que eu saiba, só serve para abrir porta ou para fechar porta. E eram as chaves do reino e não da igreja, amigos ouvintes. Esse reino já está na terra, e somente com relação a esta terra que Pedro deveria abrir o reino. Isso Pedro já fez. Ele abriu primeiro para os judeus, no dia de Pentecostes, Atos 2, mais tarde para os gentios, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. O Senhor, pois, iria confirmar no céu o que Pedro, sob o encargo do Senhor, fez na terra. Nesse tempo da rejeição de Cristo, enquanto o reino dos céus existe aqui na terra, Deus está edificando a sua igreja. O reino dos céus que existe na terra de forma implícita. Quer dizer, não está ainda estabelecido de forma visível, mas de forma implícita. Quer dizer, o reino invisível de Deus existe. E quem representa esse reino é a igreja do Senhor Jesus. Inclusive, só se adentra neste reino de Deus aqueles que nasceram de novo, pois aquele que não nascer de novo não pode ver, muito menos entrar no reino de Deus. A igreja, ela é celestial, tanto na sua posição quanto na sua esperança. Quando ela estiver conclusa, o Senhor Jesus a levará consigo para o céu. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E nessa ocasião, aqui na terra, o Senhor vivificará e reunirá novamente a Israel, estabelecendo inicialmente o pretendido reino messiânico, quando os judeus vão chorar, prantearão por contemplar o Rei da Glória. Haverá um grande pranto em Israel. Deus enviará um espírito de súplica e de pranto sobre os judeus, e eles prantearão como a mãe pranteia pela morte do filho primogênito. Por meio da cruz também o reino de Israel foi enriquecido com o brilho e o resplendor da glória, tudo através da vitória alcançada por Jesus Cristo no Calvário. Cristo Jesus ordenou aos seus discípulos que anunciasse ele entre os judeus e entre todas as nações. Pedro, que ainda não conhecia o caminho que o Senhor teria de andar para se tornar nosso Redentor, quis resistir-lhe. Ele queria detê-lo, mas Cristo lhe disse: para trás de mim, Satanás.
Como antes Deus, o Pai, falara por meio de Pedro, assim agora o príncipe das trevas, que queria frustrar a salvação do homem, falava por meio de Pedro. Dessa maneira, Pedro, sem saber, se unificou com Satanás. Um Cristo crucificado se opunha ao seu coração. Mas quem quisesse se unificar com Cristo e salvar a sua alma, tinha que dividir com ele a sua rejeição. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Como Messias, o Senhor Jesus contava somente com a glória de rei de Israel e de príncipe dos reis da terra. Mas como filho do homem, ele se tornou pela sua morte e ressurreição a cabeça de toda a criação, como lemos no Salmo de número 8. Ele alcançou também a glória celestial, enquanto o primeiro Adão estava sujeito somente aqui na terra. O Senhor se tornou cabeça de toda a potestade nos céus, na terra e debaixo da terra. Adão foi pai de todos os viventes e Eva a mãe de todos os viventes. Jesus é o Senhor, o cabeça de toda a potestade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele foi elevado acima de tudo e de todos. Que Deus, por sua graça, nos ajude a entender essas verdades solenes, porque eu vou deixar para falar da transfiguração amanhã, na permissão do nosso Deus. Amém.